Deus, mais uma quinta-feira abençoada, né? Para a honra e glória de Jesus, estamos aqui na nossa célula online. Hoje nós vamos falar sobre o quinto hábito, né, do líder dos grupos pequenos, da célula e da maneira que você achar melhor chamar, né? Nós aqui falamos célula, mas aí você que pode estar assistindo aí pode pensar que é grupo pequeno, né? Pequeno grupo. Mas nós vamos falar sobre o quinto hábito do líder do pequeno grupo, da célula, o líder eficaz. Ele tem 8 hábitos que ele precisa de fazer. E hoje nós vamos falar sobre o quinto, que é o preparo para a célula, né? Porque se ele não preparar bem, a célula não flui. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria falar que hoje eu estou aqui com uma pessoa muito querida, né? O Anderson voltou. Glória a Deus. Cumprimenta a turma aí, Anderson. Boa noite, a paz seja convosco. Com muita alegria que estamos aqui nesta noite, nessa live, compartilhando um pouco do nosso conhecimento, da nossa convivência em célula. Tenho certeza que vai ser muito gratificante, vai ser para o nosso crescimento também esse compartilhamento. Amém? Gente, coloque palminhas aí para o Anderson, viu? Porque ele voltou para a célula online, glória a Deus. E hoje, né, com a volta do Anderson, ele trouxe a esposa, né? Nós estamos aqui com a Rosa, que é líder de célula. Aí, Rosa, cumprimenta o pessoal aí. Amém. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Como a Fatinha disse, né? Para a gente é um motivo de alegria nós estarmos aqui compartilhando com vocês, né, e aprendendo com esses 2 supervisores que são bênçãos. A Fatinha, eu tenho dito para ela que de alguns tempos para cá eu tenho visto ela como referencial. Depois Amém, que ela voltou de Israel, acho que ela voltou com essência diferenciada. Amém. Tudo que ela tem falado, tudo que ela tem feito, tem produzido assim com excelência, ainda mais do que ela já tinha feito. O Anderson, assim, para mim falar é até meio estranho, né? É meu marido, mas assim, eu sempre motivo ele a estar aqui, porque eu acho que o exemplo arrasta. E eu, como melhor pessoa, eu posso dizer, convivo com ele, e assim, mesmo que a gente não está reunindo em célula, eu sei que ele respira as células, e eu sei que tudo que ele faz na obra de Deus, tanto célula como os outros trabalhos aqui, é com amor. E é um prazer estar aqui com vocês essa noite para juntos nós aí falar mais uma vez desse hábito, né? Como preparar uma célula. Amém, glória a Deus. Antes da gente começar, nós vamos fazer uma oração, tá bom? Para que Deus venha nos abençoar, que o Espírito Santo venha estar à vontade no nosso meio, para que tudo que Ele planejou, eu sempre falo isso, tudo que o Espírito Santo planejou para essa noite, que nós venhamos ser canal de bênçãos para que venha fluir aqui nessa célula online. Como eu sempre dou a honra para o convidado orar, eu vou dar a honra agora para a Rosa, fazer uma oração, Rosa, para a gente começar essa célula. Amém? Amém? Deus querido, Deus amado, nessa noite, Pai, nós estamos aqui, primeiramente, para te glorificar, para render graças ao teu santo nome. Pedimos a ti, Deus, perdoa-nos, ó Pai, pelos nossos pecados de palavras, de pensamentos, de atitudes, mas que nessa noite, Deus, nós pedimos ao Senhor que todo bloqueio no mundo espiritual venha ser caído por terra em nome de Jesus. Fica à vontade, Espírito Santo, que a voz do Espírito Santo, Pai, venha ser a nossa porta-voz aqui nessa noite. Que não saia nada de mim, que não saia nada da Fatinha, que não saia nada do Anderson, mas que tudo, Deus, venha ser direcionado pelo teu Espírito Santo. Fica à vontade, que as palavras aqui ditas nessa noite venham tocar cada coração que está assistindo essa live. É o que nós te pedimos, crendo na vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. Amém. Você que ainda não compartilhou esse link, que não convidou alguém para assistir essa célula online, aproveite que estamos no comecinho e mande esse link para alguém, convide o seu membro de célula, o seu líder que talvez não está assistindo, ou o seu núcleo, convide alguém. Não deixe de convidar alguém para poder estar participando conosco. E daqui a pouco eu vou lançar uma perguntinha, eu quero que vocês interajam conosco nessa noite, tá bom? Eu vou ler um versículo aqui, que fala muito sobre o preparo, que está lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 14 em diante. Todavia,
mesmo que venham sofrer porque praticam justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Esse versículo ele nos fala o seguinte, que nós devemos estar preparados, líder de célula, né? No 5º hábito que nós vamos falar aqui sobre preparar a célula, nós devemos estar preparados para qualquer pessoa que vier fazer perguntas sobre a nossa esperança, né, que é Jesus, nós estaremos prontos para responder. Não é isso? Então, nós precisamos de preparar. Não tem como fazer uma célula se você não prepara antes, né? Não é isso antes, não é isso, Rose? Não tem como preparar uma célula, fazer uma célula, se você não tem um preparo, né? Então, gostaria que vocês comentassem alguma coisa aí a respeito do que vocês acham que é preciso, né, para poder preparar uma célula. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a preparação da célula não acontece no dia que vai realizar a célula, mas essa preparação ela começa bem antes da realização da célula. Começa com o telefonema, o contato com os membros da célula, começa com a divisão das tarefas entre o núcleo, entre os participantes da célula. Então, a organização ela é fundamental para que não aconteça aquilo de começar a célula e as pessoas não saber o que vai acontecer. Ficar um passando a bola para o outro. Então, é fundamental essa preparação por causa disso. Uma célula bem organizada é uma célula que se prepara. É isso aí. Você quer comentar alguma coisa, Rose? Pode ficar à vontade. Eu concordo, né, com tudo que o Anderson falou, com o que a Fatinha falou. E eu acho que o principal ponto, assim, para a gente organizar uma boa célula, é a gente fazer a oração antes, né? Uma oração que antecede a célula, não só no dia. Que às vezes, com toda a nossa correria, a gente deixa para preparar as coisas tudo no dia. Eu vou orar agora, eu vou preparar a palavra, eu vou dividir as tarefas. E a gente vê que quando a gente prepara algo, o fruto ele é diferente. A gente vê por um estudante, quando ele se prepara, quando ele estuda, a nota dele na prova vai ser diferente. Ele vai alcançar uma nota melhor. Mas se ele não se prepara, ao fazer a prova, o resultado também não vai ser bom. Assim mesmo é com a célula. Quando eu oro, quando eu preparo e principalmente quando eu tenho amor. Porque tudo aquilo que eu faço por obrigação, como fardo, o fruto não é bom. Mas quando a gente pede a direção do Espírito Santo, por isso que isso tem que ser direcionado pela oração. A gente ora, né? A gente tem que orar, mesmo que a gente não queira, a gente vai orando até ter disciplina naquilo. Que aí eu vou orar, aí daqui a pouco aquilo não vai virar um fardo, uma obrigação, mas sim vai virar um prazer. Com certeza. Porque nessa lição aqui ela fala o seguinte, né? Um encontro de célula bem sucedido não é casual. É planejado, orado, igual você falou, e preparado, como o Anderson falou. O líder de célula altamente eficaz, ele desenvolve o hábito de preparar o encontro, separando tempo para estar preparado para o encontro de 1h30, né? Geralmente 1h30 a mais importante da semana, porque esse encontro de célula, geralmente, ele é um tempo de 1h, 1h30. Então, o líder, ele prepara para essa 1h30, ele prepara durante a semana. Ele sabe que liderar é saber para onde você está indo. Ele prepara cada encontro semanal, movendo a célula na direção de Deus. Então, quer dizer, o líder, né, igual vocês comentaram aqui, a gente está comentando, né, batendo esse papo, ele sabe que ele vai ter uma vez na semana, ele vai ter 1h30 de célula, né, no máximo ali 1h30. Então, ele não deixa de poder preparar essa célula no dia da célula. Né? Imagina um dia da célula e fala, nossa, hoje tem célula, agora eu tenho que correr, eu tenho que preparar, eu tenho que fazer. Ele já vai de uma célula para outra, a célula terminou hoje ele já começa a pensar na célula da semana que vem. Né? Antes, se a célula terminou hoje, ele não pode simplesmente falar, opa, enfim, acabou a célula, agora eu vou descansar, vou dormir, vou esquecer. Semana que vem eu penso na célula. Ele já começa, a célula acabou hoje, amanhã ele já começa a pensar, né? Nossa, semana que vem já começa a preparar, movimentar, igual antes falou, que movimentar o núcleo, movimentar os membros, porque no dia que ele, né, chegar na célula, com certeza
vai fluir muito melhor, porque ele teve um preparo, igual a Rose falou aqui. Se você vai fazer uma prova, se você não estuda antes, né, não tem como você tirar uma nota boa. Assim também é a célula. Se você não prepara, não tem como sua célula fluir, sua célula ser uma célula boa, né, ser uma célula saudável, se você não tem preparação nenhuma para poder fazer essa célula, né? E o interessante desse preparo é que o bom líder é aquele líder que deleta tarefas. Ele não carrega para si somente a preparação da célula. Ele divide as tarefas entre os membros. E cada líder tem uma forma de trabalhar. Eu conheço líder que prepara a célula dele do mês inteiro. O mês inteiro já sabe, ó, quinta-feira que vem, no caso, se a sua célula for na quinta-feira, fulano de tal vai fazer o louvor, ciclano vai dar abertura, fulano vai trazer o lanche, o outro vai fazer a dinâmica, o outro vai trazer a palavra. Aí, na outra semana, a célula já está organizada também. Já tem uma agenda feita, né? Isso varia de líder para líder. Agora, tem líder que prefere fazer a preparação semanal. Ó, essa semana, semana que vem, fulano vai fazer isso, isso e isso. Não quer dizer que tem que ser uma regra, mas é bom estar preparado. Eu mesmo, quando a Leonora era minha líder de célula, a Patrícia era secretária dela, então ela já preparava a agenda praticamente do mês. Aí já tinha ali o mês certinho, quem ia fazer o lanche, quem ia fazer a dinâmica, quem ia orar na caixinha de oração. Então, assim, era todo um preparo. Aí a gente fazia uma reunião mensal para poder fazer a programação do outro mês. Mas já era, igual você está falando, mãe, não é uma regra, cada líder tem uma maneira de trabalhar. Mas quando ele prepara semanalmente ou mensalmente, de qualquer forma, ele não prepara no dia. Tem que ser, né, ou na semana, né, ou se não no mês. Porque no dia, geralmente não dá certo. Eu já fui líder de célula, de chegar, às vezes, 2 dias antes da célula, eu ficar com a minha cabeça, eu tenho que fazer, às vezes não deu tempo. Eu ficava louca, falei, e agora? Aí a gente se sente, não sei se vocês, como líder de célula, vocês já perceberam isso. Quando a gente prepara antes, você fica tão tranquilo, mas quando você prepara no dia, você prepara assim 2 dias antes, ou mesmo no dia, você fica sem saber. Tipo assim, você até faz, mas, né, seu coração fica... Não dá uma diferença? E é terrível quando você não lê a palavra antes. Você não sabe o tema que vai ser abordado antes. E você chega assim 15, 20 minutos antes, isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo também. Aí você pega o texto, você fala assim, meu Deus, e agora? Que é isso? Como é que eu vou abordar esse assunto? E você começa a ficar desesperado. Mas quando você lê o tema antes, você pesquisa, você elabora, você procura opiniões de outras pessoas. Olha, o que você acha? A célula vai trabalhar com esse tema essa semana. O que você acha disso? Aí você chega hiper tranquilo. A gente tem uma mania de falar assim, olha, quem direciona tudo é Deus, é o Espírito Santo que nos dá graça. Mas, acima de tudo, nós sabemos que o Espírito Santo nos capacita, sim. Mas a gente também tem que preparar, né? Tem que preparar, para não sempre estar colocando o Espírito Santo em apuros. Porque, na realidade, né, igual a Rosa orou aqui para a gente começar a nossa célula online, nós viemos ser boca de Deus, nós viemos ser canal. Mas se não tiver jeito também, se não estiver preparado, como é que vai ser canal? Não tem como passar. Se a gente não tiver aberto, né, eu falo assim, porque eu penso que nós somos canais. Né, o líder de célula, ele é um canal de Deus ali na célula, para que Deus venha usar ele, para que ele venha transbordar na vida de outros. Mas se ele for um canal também que estiver todo entupido de várias coisas ali, que não é a visão celular, não é o preparo, não tem como o Espírito Santo passar nesse canal e fluir alguma coisa, não. Vai chegar no meio que vai engatar, não é isso? Com certeza. Então, a gente tem que preparar, porque já aconteceu comigo também, gente, tá assim na correria do dia a dia, que todo mundo, né, quem não, né, não corre demais. Aí chega na hora da célula, você até faz, mas a gente fica com aquele medo, assim, se alguém me perguntar alguma coisa, eu não sei nem como é que eu vou responder. Porque você fazer uma célula online, tipo a gente faz assim, você foi líder de célula, você é supervisora, é mais prático. Mas quando você está fazendo uma célula, no meio de pessoas que não conhecem a palavra, no meio de pessoas que não sabem quem é Jesus, né, direito, não tem intimidade com Deus, ela vai te fazer perguntas assim, daquelas assim, que você vai falar, como que eu vou responder esse negócio?
Mas se você estiver preparado, o Espírito Santo ele vai te usar como canal ali, a coisa vai fluir. Mas se você não tiver nem lido a lição, preparado, como é que você... Aí a pessoa pergunta, mas por que isso? Aí você fala, aí você vai, nossa, como assim? Como é que eu vou responder? E a pessoa, quando ela não entende, é igual criança, gente. Eu não sei se vocês percebem isso. Quando você está perto de uma criança, aquilo que ela não sabe, eu estou com o neto agora, o Cauã, vai fazer 6 anos agora em dezembro, ele pergunta tudo. Tudo ele pergunta. Se vocês têm criança nessa idade, tudo eles assim, contato. Mas contato com criança, não é? Eles não perguntam, tudo eles perguntam. Às vezes faz umas perguntas, você não tem resposta. Você fala, como é que eu vou responder isso para esse menino? Ele nem entende o que eu vou falar agora. Você tem que arrumar um meio de responder. Não é isso? Então, a célula é a mesma coisa. Se você não prepara a célula e chega aquele bebê na fé, digamos assim, aquela criança na fé, e ela te faz algumas perguntas, se você não tiver um traquejo para responder, não tiver mais ou menos dentro do assunto, não tem como você responder. E, por incrível que pareça, eu estava lendo essa lição essa semana, eu estava lendo e tal, relendo sobre o 5º hábito, as pessoas, quando chegam na célula, elas percebem quando o líder não preparou para fazer a célula. Não sei se vocês querem comentar sobre isso, mas a pessoa, ela chega. A gente sabe quando alguém está conversando com você e não preparou, tipo assim, não digo nem preparou, não sabe o que é o assunto. Né? A pessoa que chega na célula, quando ele chega, que ele vê a célula, né, todo mundo já conectado ali com o outro, é uma coisa. Mas quando ele chega na célula, que ele percebe que ele fez uma pergunta, o líder está meio perdido, ele fala, vou voltar aqui não. E o interessante do preparo, sobre tudo isso que a irmã abordou, que até o núcleo, quando está preparado, a célula flui melhor. Você consegue colocar no trilho aqueles assuntos que desvia da célula. O núcleo te ajuda, porque o núcleo é o quê? O núcleo está preparado. Com certeza. Agora, quando você não está preparado, o núcleo está perdido também, e começa a abordar assuntos polêmicos, assuntos que não vai levar a lugar nenhum. E a hora que a assunto está dando 1h30 de célula, e o líder não consegue acabar, porque não teve um preparo. Não conclui nada, né? Não consegue concluir. Ai, gente, que legal. A Aninha está assistindo, a filha deles aqui, ó, a Aninha Mangabeira está assistindo a célula aqui. O João Marcos também está assistindo. Márcia, sua cunhada, não é isso? A Márcia também está assistindo. Boa noite, Márcia. A Alessandra também está assistindo. Seja bem-vinda, Alessandra. Vera Lúcia, Verinha está aí com a gente também hoje. Boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Compartilhe ali esse link. Outra coisa, vou soltar uma perguntinha aqui. Eu quero que vocês respondem aí para mim. Por que você acha que tem que preparar? Nós só abordamos várias coisas aqui. Mas no seu conceito aí, por que você acha que nós temos que preparar? Por que preparar para a célula? Por que não somente ir lá e fazer a célula? Quero que você me fale alguma coisa aí, por que você acha que nós temos que preparar? Né? Nós falamos várias coisas, mas tem outras coisas também. Por que eu preparar da célula? Responde aí para a gente, tá bom? A preparação, porque ela dá oportunidade para Deus trabalhar. Né? O que nós comentamos aqui é isso, porque às vezes Deus quer trabalhar, Deus quer fazer, mas se a gente não preparar, não tem como Deus trabalhar, não tem como Deus fazer alguma coisa. Né? Igual o Antes está falando aqui, realmente, às vezes se você, quando eu era líder da célula Marco de Cristo lá, eu fazia o seguinte, geralmente quando eu pegava a lição, eu já passava para o meu núcleo. Eu passava por quê? Eu já falava com eles, se acontecer alguma coisa comigo essa semana, eu não vim aqui, vocês fazem essa célula. Porque acontece, a gente está sujeito a qualquer coisa. Eu falava com eles, se me dá uma dor de barriga na hora de vir para a célula, eu não vou poder vir. Então, vocês têm que fazer. Se acontecer alguma coisa comigo, a gente não sabe. Então, o que eu fazia? Eu já pegava minha lição e já passava para 3, 4 pessoas. Está aqui, estuda, porque se não der para mim fazer, vocês têm que fazer. Então, para o bem da obra. E porque, às vezes, como você está falando, se o núcleo, né, que são nossos auxiliares de líder de célula, né, digamos assim, eles não estão preparados, aí o assunto, por exemplo, igual hoje, a gente está falando aqui sobre o 5º hábito, que é o preparo, né, do encontro de célula. Se o núcleo, o líder, não preparou nada, o assunto vai para tanta coisa, não é? Aí, como você antes falou, vai extraviando, aí o núcleo também não está sabendo o que está acontecendo, os auxiliares ali não estão sabendo, o líder também não está. Quando ele vê, ao invés dele falar de hábito, ele está falando sobre uma coisa que não tem nada a ver com o tema. Né? E a pessoa que está com a lição na mão, porque nós não estamos com a lição na mão, mas na célula a pessoa está. Você vai ali, né, a gente entrega a lição para todos os participantes. Aí você começa a falar de um assunto nada a ver, ele começa a olhar para a lição, começa a olhar para ele e fala, espera aí, o que uma coisa tem a ver com a outra? Só que ele também não entende, ele não sabe, ele vai achar super estranho.
Por quê? Não tem como Deus trabalhar, não tem nem como Deus fazer nada, porque você não está preparado. Então, quando nós preparamos, né, nós damos a oportunidade de Deus trabalhar na nossa célula, né? Porque Deus trabalha na nossa célula, quando um líder está bem preparado, Deus tem oportunidade maior de trabalhar na célula. Ocorrem menos distrações, é o que o antes falou aqui. Satanás tem menos oportunidade de infiltrar e atrapalhar a reunião. O grupo flui tranquilamente, permitindo que Deus seja o foco, né? Porque, às vezes, se você não está preparado, você distrai. Né, antes, né, Rosa? A gente distrai. Você começa a falar uma coisa, quando você vê, você está falando de outra coisa. Você se perde, né? Às vezes, quando eu faço reunião com as minhas meninas da equipe lá do GMM, então, outro dia a gente fez uma reunião e eu fiquei me sentindo na célula. Aí a gente fazendo a reunião lá, 9 mulheres reunidas, de repente o assunto passou para tanta coisa. Eu falei, gente, vamos voltar no foco, porque e célula é isso. Né, as pessoas vão ficando tão amigas, né, a comunhão é tão gostosa, é tão bom o compartilhamento, que se você não estiver preparado, quando você vê, você já está falando de aluguel, você está falando de cachorro, você está falando da receita do bolo, você está falando do filme que você assistiu. As histórias do medo. E o interessante de uma célula que o líder não está preparado, e a gente que é supervisor, a gente, quando vai fazer a visita, uma coisa que a gente percebe quando o líder está preparado ou não. O líder fica doido para alguém dar sua opinião. Ele não está preparado, ele lê um texto e fica assim, gente, tomara, pelo amor de Deus, alguém entra aí e me ajuda. Não, e quando ele fala assim, gente, pode participar, viu? Fala alguma coisa aí. Porque não está dominando o assunto. Ele já joga no ar, o que você acha disso aí? Aí a pessoa fala uma balela ali, isso mesmo. Isso mesmo. Mas, porque não está preparado. Antes, e o pior é que é isso aí mesmo. Ele fica tão assim, louco, como é que vai ser agora? Ele começa a falar, né? Aqui, o que vocês acham disso? Ele não sabe de nada. O que vocês acham disso? Ou senão assim, gente, participa. Logicamente que nós temos que participar, gente. A célula, ela é isso, ela é um bate-papo. Todo mundo fala, todo mundo compartilha. Mas quando o líder não está preparado, ele fica querendo que todo mundo fala, menos ele. É verdade. E quem nunca passou isso, né? Ele quer que todo mundo fale, todo mundo compartilha. Gente, compartilha aí, vão falando aí, gente. Vocês podem dar opinião, vocês podem ficar à vontade, porque ele mesmo não está à vontade. Aqui, o Renato respondeu o seguinte aqui, a Alessandra respondeu. Pastor Renato, que deu boa noite aqui. Boa noite, pastor Renato. Paz seja convosco, muito bom ter o senhor aqui com a gente. A Alessandra respondeu o seguinte, temos que nos preparar para a célula para saber o contexto e estarmos aptos para responder as perguntas que serão feitas. É isso aí, Alessandra. A gente tem que estar realmente, né, preparado para saber o contexto, porque quando as pessoas perguntarem alguma coisa, a gente já está aliado para poder responder. É isso aí. Boa noite, irmã Dani. Seja bem-vinda também na nossa célula. Né? Mas é isso mesmo, né? O preparo é uma coisa muito boa, muito gostosa. Muita gente, às vezes, banaliza, mas ele é uma coisa muito boa. Tem que ser feito, né? Porque o preparo, ele aumenta, né, a confiança, ele aumenta a fé. O preparo estabelece credibilidade, né? Porque os membros da célula, naturalmente, esperam que o líder lidere. Então, por mais que ele vai compartilhar, ele espera que o líder lidere. O líder que está liderando, ele que tem que falar, ele que tem que dar... Tipo assim, não é que ele tem que falar mais, ele tem que ser o sabidão, não é isso. O líder, às vezes, não é antes, Rosa. Ele aprende mais na célula do que, às vezes, o membro. Quantas vezes nós estamos fazendo uma célula, nós estamos ministrando uma célula, mas na hora que você vai ministrando, você vai aprendendo tanto. Às vezes, uma pessoa conta uma experiência, uma pessoa faz um compartilhamento, você fala, puxa vida. Eu acho que é um aprendizado. Né? O líder, ele tem que deixar as pessoas falarem, porque ele também aprende. Mas também ele não pode ficar se escondendo, não é? Atrás da turma da célula. Ele tem que demonstrar até o visitante entender que no meio da célula existe um líder. Isso. O visitante chegar e bater o olho e te ver como líder. Porque senão o visitante chega e vê, o fulano fala de um jeito, o outro fala. E onde que está o líder? O líder tem que direcionar a célula. Então, ele tem que ter o domínio do assunto, tem que ter domínio de tudo que está acontecendo, domínio do tempo. Então, uma coisa que eu fico apavorado quando eu estou na célula é em relação a tempo. Tem pessoas que começam a falar, e eu começo, meu Deus do céu, a gente tem horário. A gente tem que lembrar que a célula não é um culto. Isso. Que ela tem horário para começar, tem horário para terminar. Nós estamos na casa de uma pessoa que muitas das vezes levantou cedo para trabalhar. Isso. Chegou do trabalho, não deu tempo nem de fazer as coisas dentro de casa, abriu sua casa
para receber a célula, e a gente fica ali à vontade, coisa e tal, e vai batendo papo, e fica 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, e o Simancol não liga, então fica apavorado, por quê? Se você fica 2 horas na casa do anfitrião, ele pode chegar e falar, essa célula aí, pelo amor de Deus, é muito desorganizada, eu não quero mais na minha casa. E, às vezes, ou antes, mesmo quando o anfitrião, igual no meu caso, por exemplo, que era anfitrião, a célula podia demorar 5 horas. Para mim, estava tranquilo. Mas acontece o seguinte, que, às vezes, o anfitrião ele não tem esse problema com o horário. Né? Para ele, está tranquilo, a célula demorar ali 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas. Para ele é um prazer, né? Mas acontece que tem pessoas visitantes que eles precisam de ir embora, eles precisam levantar cedo. Né? Porque eu acredito que muito anfitrião, ele é sozinho. Às vezes, quando nós começamos a nossa célula online, não sei se você lembra, antes foi lá no escritório do pastor Marcos, uma coisa assim, nós até oramos pelos anfitriões, e eu comentei isso, que às vezes o anfitrião, nesse tempo de pandemia mesmo, ele estava se sentindo muito ruim, né? Estava se sentindo sozinho. Por quê? Porque, às vezes, a célula era uma maneira de alguém estar indo na casa dele. A célula era um meio dele estar recebendo alguém, era um meio dele estar conversando, dele estar rindo. Quantas pessoas que moram com várias pessoas, mas ela é sozinha. Existe, né? Não é a nossa realidade, mas acontece que tem pessoas que eu acredito que elas são só. Às vezes elas não compartilham muito em casa, às vezes ela é a única pessoa evangélica da casa, ela não tem muito comentar, ela não tem com quem comentar sobre culto, sobre sei lá, muitas coisas da igreja. Então, quando a célula chega lá, para ela, é uma alegria, porque é hora dela comentar sobre a igreja, dela falar de Jesus, dela poder expressar, né, o amor que ela tem por Deus. E, às vezes, quando o anfitrião, se a gente não ficar esperto, às vezes o anfitrião ele não quer nem que a célula acaba. Ele quer que a célula fique ali o tempo todo ali com ele, porque é a maneira que ele tem de estar em companhia com alguém. Então, eu até acredito que nesse tempo de pandemia agora, tem muito anfitrião que está se sentindo só, saudade da célula, tipo assim, puxa vida, agora minha casa ficou vazia. Porque era aquela semana, toda semana, ele já preparava, né, porque o líder eficaz, né, a gente falando sobre preparo aqui, ele prepara para o encontro, mas o anfitrião também prepara. Né? Eu falo porque, para mim, como fui anfitriã assim, umas 3 vezes, era uma alegria o dia que a célula ia, porque era, né, você arrumava a casa, você colocava... Não, gente, você preparava o ambiente, né, para a célula, para o pessoal chegar. Então, o preparo ele é muito bom, ele é muito gostoso, tanto para o anfitrião, quando ele não é líder, quando ele também é líder e anfitrião, e tanto para aquele anfitrião também que fica sozinho. Porque, às vezes, ele é o momento dele de falar, de expressar, de ter a comunhão ali com os irmãos, é na hora da célula, né? Então, nós temos que ter esse cuidado mesmo, igual antes falou, dos horários. Porque, às vezes, a gente vai olhar pelo líder da célula, que fala muito igual eu, por exemplo. Nossa, se bobear, minha célula demora umas 4 horas. Mas, também, como anfitriã, também, eu queria que o povo ficasse lá em casa até 1 hora da manhã, se fosse o caso. Mas nós temos que cumprir o horário, porque, senão, cansa para outras pessoas, né? Às vezes a gente pensa que a organização é só no começar. Mas tem que ser no começar, no decorrer e no finalizar. O antes, durante e depois. Não é isso? Porque se a gente também deixar, como você falou, fica uma bagunça, né? E a preparação, ela reforça o valor da vida da célula. As pessoas percebem o valor que damos a determinada coisa com base no tempo destinado a ela. Né? Então, esse tempo ele precisa de ter. Se não valorizarmos o preparo, as pessoas não valorizarão a célula. Pensarão que a participação delas na célula também não é prioritária. O preparo reforça o valor. Né? Porque, às vezes, as pessoas têm que se sentir valorizada. Igual antes está falando que ela tem que chegar na célula e perceber que tem uma organização ali, que tem um líder, tem um núcleo que são os auxiliares, né, que são os líderes em treinamento. Existe um preparo, existe uma organização naquele local. Então, ela, como membro, como visitante, ela se sente valorizada. Agora, se ela chega lá também, ela vê uma desordem, uma confusão, ninguém... Igual uma coisa que o Antes falou, que muito, assim, que a gente tem que ter esse cuidado, é falar a mesma linguagem. Né? Às vezes, na hora do compartilhamento, nós temos que ter a mesma linguagem. Principalmente o líder e o núcleo. Ele tem que falar a mesma língua, porque se o Antes, vamos supor aqui, o Antes é líder, nós duas aqui somos núcleo, né? O Antes está ali, né, lendo a lição, ministrando, nós temos que compartilhar de acordo com o que ele está falando. Se a gente fala uma outra coisa, um outro assunto ali, ele virou uma confusão. E a pessoa que visita, ela percebe isso. O pessoal não prepara para esse negócio, não. Isso aqui é uma confusão. Eu não sei se vocês já foram em algum lugar, que você chega lá, um fala um trem, outro fala, como assim? Esse negócio não flui. E eu não digo que só isso, não é? Às vezes você chega no local, por exemplo, às vezes você vai procurar uma informação. Vamos supor, você chega numa agência, você vai procurar uma informação.
Aí você chega lá, você fala, que hora que não sei o quê? Um fala assim, não, fecha às 4. O outro fala, não, fecha às 4h30. O outro, não, é 3h30. Você fala, mas espera aí, que confusão que é esse negócio aqui? Se todo mundo fala, não precisaria de líder, né? Não é? O que você está falando é interessante, porque se há uma liderança, e se todos falam, aí não precisaria de líder, né? Aí realmente fica igual a Torre de Babel. Todo mundo, tipo assim, é tanto que era só uma linguagem. Na verdade, a motivação deles era certa, né? Todo mundo, assim, a gente compara com essa questão, que ali todo mundo falava uma linguagem só. Mas não era o propósito de Deus, propósito porque era o outro. propósito de Deus era que multiplicasse e enchesse toda a terra. Mas a gente entende que quando todo mundo está em uma só linguagem, a gente vê que há um avanço. Mas aí, o que acontece? De repente, todos ficaram com uma linguagem diferenciada, cada um por uma permissão, né, ali de Deus, cada um tinha uma linguagem. Aí, por isso que a palavra de Deus fala que Babel significa confusão. Então, quando há uma liderança que um fala uma coisa, um fala outra, um fala outra coisa, aí fica uma coisa meio confusa, né? No caso da célula, quando ocorre essa situação, realmente não há essa organização como vocês falaram. Porque a preparação para hoje, né, é o segredo do sucesso amanhã. Alguns líderes de célula passam semanas sem preparar, mas ao longo do tempo, eles não alcançarão a eficiência máxima que é o resultado do preparo do passado. Então, quer dizer, o líder, às vezes, ele pode ficar semanas, ele vai fazendo uma célula sem preparar, ele faz outra sem preparar, mas ao longo, né, do tempo ele pode fazer, mas logo o resultado vai ser um caos. Né? Logo o resultado vai ser perceptível assim que ele não está preparando. Às vezes o cara pode ficar ali, né, o líder de célula em si. Ele pode ficar 1 semana, 2 semanas sem preparar, como já ocorreu com a gente. Às vezes acontece algum percurso da vida ali que você não deu tempo de se preparar. Né? Mas não é porque você é desleixado, porque não deu para preparar. Mas se você ficar naquele desleixo, não, semana passada eu dei conta, né? Para que eu vou preparar essa semana? Não é isso? O interessante de quando a célula está preparada, isso já aconteceu comigo. Eu me lembro que em uma reunião de célula, eu estava ali ministrando, coisa e tal, e o meu celular tocou. E era minha irmã avisando que minha mãe tinha ido para o CTI. Nossa. No meio da reunião. Ali, só de eu olhar para o meu núcleo, a pessoa percebeu e assumiu a palavra. Nossa. Aí eu fui lá fora, conversei com minha irmã, procurei saber direito o que estava acontecendo. E a hora que eu voltei, a célula tinha fluído normalmente. Nossa, que bênção. Então, o interessante de você ter uma equipe que anda com você, de você passar confiança para as pessoas perceberem, olha, o meu líder confia em mim. Que é muito importante o líder passar isso para o seu núcleo. Ó, você não é apenas mais um que está do meu lado. Você está aqui porque eu confio em você. Porque eu sei que você tem potencial. E que você pode liderar uma célula também. E quando isso acontece, não é que ele passou por cima, vai passar por cima da sua liderança. Mas ele sabe, o meu líder não está aqui, eu posso fazer. Pode acontecer, por exemplo, o meu horário de trabalho hoje. Raramente eu vou chegar no horário da célula. Quando a célula está organizada, aquele líder em treinamento, ele sabe assim, o meu líder não vai chegar, então vamos começar a célula. E às vezes a célula fica ali, o líder não chegou, um fica olhando para a cara do outro, e vai dando 8h15, vai dando 8h30, e o líder não chega. Gente, então vou embora que o líder não veio. Mas quando tem um propósito, quando todos estão andando junto, preparados, calma né? lá, o líder não veio, gente, vamos aqui, vamos começar a orar, vamos fazer o louvor, a palavra, o essencial que a senhora falou de passar a palavra para o núcleo saber o que vai fazer, ministrar a palavra, o líder não chegou não, mas a célula aconteceu. O visitante percebeu que existia ali um grupo unido e com um propósito. Preparados, né? Preparados para poder fazer, porque às vezes acontece muito isso. Igual antes falou, de coisa linda, né? Ele recebeu um telefonema, né? E de repente o núcleo já falou, tipo assim, com um olhar, né? Pode ir que a gente vai assumir aqui. Ele foi lá, resolveu, aconteceu e a célula não parou. Agora, se é uma célula que não está preparada, gente, espera aí que eu vou conversar ali fora. E a célula fica lá, né? Todo mundo de braço cruzado, esperando o líder voltar. Dependendo do assunto que a gente vai tratar, você já não volta mesmo. Né? Porque, de repente,
a notícia que você recebe, o que acontece, você já não volta a mesma pessoa, você volta diferente, você volta já, né, com uma certa preocupação e tal. Aí você não consegue nem mais pegar o ritmo do que estava acontecendo. Mas se o núcleo está preparado, se a célula está bem preparada, não que o líder não tenha importância, mas é porque ele sabe que se ele precisar de ausentar no momento ali, alguém vai dar continuidade, porque eles estão preparados. Então, o encontro de célula, ele tem que ser preparado. Não tem como você fazer um encontro de célula sem preparação. Porque, automaticamente, né, igualzinho eu falei que antes, você pode fazer um dia, você pode fazer 2 dias, mas vai chegar uma hora que a célula não vai fluir, e as pessoas vão perceber também. E não tem como Deus trabalhar nessa célula. Porque o nosso preparo, né, o Gozinha Roso falou aqui no começo, né, a nossa oração, a nossa intercessão, a nossa busca, né, por estar aberto para Deus poder nos usar, é que faz a célula crescer, é que faz a célula fluir, é que faz as pessoas chegarem na célula, porque muita gente pensa assim, a célula é só uma reunião, mas a célula é a presença de Deus. Então, quando a pessoa chega ali, ela tem que sentir a presença de Deus. E não tem como ela sentir isso se o líder não preparou, né? Se o líder não preparou, se ele não orou, se ele não buscou, se ele não jejuou, se ele não fez nada para a célula, as pessoas vão chegar ali, elas vão olhar e falar, é um encontro comum, um encontro qualquer. Ela não tem interesse em voltar. Porque eu penso o seguinte, que não tem coisa melhor, gente, que você chegar numa célula, como já aconteceu quando tinha célula em casa. Eu lembro quando a Soma, a Kátia fazia a célula lá, né, a Soma Radical, né, que era o nome da célula. Eu lembro uma vez que chegou uma pessoa lá na célula, que eu não vou citar o nome aqui, porque, né, não vai constranger a pessoa, e eu achava essa pessoa assim tão feliz. Eu achava essa pessoa tão feliz, tão assim. Sabe aquela pessoa que você olha para ela e fala, essa aí não tem problema, essa pessoa é 10, né? Gente, era tão gostoso, porque eu lembro que a Kátia, assim, na época, né, quando ela fazia a célula, eu não era da RUC, mas eu era anfitriã dela, então eu participava de tudo. Eu participava da RUC, participava da Rede Amor, eu ficava ali junto, misturado. Então, ela tinha aquelas intercessões que fazia durante a semana e tal, era muito bom. Então, quando essa pessoa chegou na célula, gente, eu lembro quando ela chegou, que ela sentou-se no sofá, ela chorou, ela começou a chorar, ela chorava. E eu não conseguia entender, falei, gente, mas por que ela está chorando? E ela falou, gente, eu nunca senti, sabe? Ela começou a expressar o que ela estava sentindo na célula. E eu percebi que aquilo era o quê? Porque a célula estava preparada, porque a Kátia punha as meninas para... Eu, como anfitriã, também incluía lá nos círculos de orações, nas preparações, nos jejuns, nas intercessões. Então, assim, eu percebi que uma célula, ela tem que ter a presença de Deus. Porque quando as pessoas chegam na célula, por mais assim que ela chega dura, né? Mas Deus é quebranta. E ela começou a chorar, ela chorou muito nesse primeiro dia, né? Ela ficou à vontade, chorou, a gente abraçou ela, oramos por ela e tal. Aí, quando foi na segunda semana que ela foi, ela já expressou o porquê que ela estava chorando tanto naquela semana. E eu creio que ela foi curada de muita coisa, porque ali existia a presença de Deus, existia um preparo da célula. Aí eu comecei, na época, a gente estava começando com a visão celular aqui, eu, né, estava começando. Então, eu comecei a perceber isso. Eu falei, não, gente, quando eu for líder de célula, eu quero ter uma célula assim, preparada, para que ela seja um celeiro, para que quando as pessoas chegarem lá, elas venham ser alimentadas pela palavra de Deus. Porque uma célula ela tem que ser um celeiro de almas. Ela tem que ser um lugar que as pessoas chegam ali, elas se alimentam de Deus. Mas se você não tiver esse preparo, ela vai chegar, vai participar, vai bater papo, vai compartilhar a palavra, depois vai ter a hora do lanche, ela vai achar tudo uma maravilha. Mas o essencial, né, que é o preparo, porque a pessoa seja alimentada pela palavra de Deus, ela não vai ter isso nunca, porque a célula não está preparada. Então, isso para mim, eu lembro que eu olhei aqui e falei, puxa vida, quando eu for líder de célula, eu ficava pensando, eu quero assim, eu quero preparar, eu quero orar, para quando as pessoas chegarem na minha célula, elas sentirem a presença de Deus, elas quererem voltar, porque a célula está preparada para receber almas, né? Nós vivemos uma situação assim também na nossa célula. Iniciamos a célula, preparamos, e tem uma questão também, que às vezes você prepara toda uma palavra, você faz um direcionamento, e às vezes o Espírito Santo muda todo esse cotidiano, como acontece também com ministrações, com pregadores, né? Às vezes o pregador ele prepara toda uma palavra, só que aqui muda, por quê? Por causa de uma pessoa. Eu lembro que nós vivemos uma situação assim, né, amor, com uma irmã. Ela chegou também na célula e a gente ministrando, e de repente ela começou a falar do assunto dela. Ela começou a falar daquilo que ela estava vivendo, e ela se desmanchou na célula, né, chorou, e ali toda a célula se comoveu com aquilo, né, choramos junto com ela também, e abraçamos a causa dela também, intercessão e oração. Então, realmente, isso acontece. Por isso que tem que ter essa presença.
A presença de Deus, porque quem convence o homem do pecado e do juízo não somos nós somos só canais, mas é aquilo que você falou, o canal ele tem que estar desobstruído para que a presença do Senhor entre ali, ela venha fluir, ela venha fazer aquilo que eu não posso fazer. Isso é interessante, porque a célula ela não pode ser engessada. O líder chegar e falar, ó, fulano vai fazer isso, isso e isso, e não está aberto a mudanças. Ele tem que estar sensível com o Espírito Santo que quer trabalhar. Nós já vivemos, eu acho que 2 vezes, uma situação parecida com isso, da pessoa chegar e pessoa quieta na célula, nunca falou nada, e de repente começa a se abrir. E o líder tem que estar sensível, o núcleo tem que estar sensível, esquece tudo aquilo que preparou. Ó, não vou fazer louvor, não vou fazer dinâmica, não vou trazer a palavra, vou deixar o Espírito Santo trabalhar. E, gente, sinceramente, foi a melhor célula que nós já tivemos. Porque quando você deixa o Espírito Santo agir, é maravilhoso. Então, líder, o fato de você deixar o Espírito Santo agir, não quer dizer que a sua célula é desorganizada, mas quer dizer que você é sensível à voz do Espírito Santo. Porque a gente tem que deixar a pessoa expressar, né, Anderson? Porque às vezes a célula ali é um refúgio para ela, né? Quantas pessoas às vezes vão na célula, quando a célula está bem preparada, o líder está preparando, né, para esse encontro tão maravilhoso que é a célula, ela passa a ser um refúgio para aquela pessoa. Às vezes ela tem dores, ela tem coisas que em casa, às vezes ela não tem como expressar aquilo, ela não tem como falar, ela não tem como. E na célula, quando você chega, você agrega a pessoa ali na célula, você começa a conversar com ela, começa a criar, né, um vínculo com ela, é um lugar que ela começa a ir, às vezes na igreja ela não vem. Né, quantas vezes, às vezes, o pastor Marcos, nos nossos treinamentos, ele falava muito com a gente. Às vezes você convida você, vamos lá na igreja, a pessoa fala, não. Mas se você fala assim, vamos lá na célula, né? Mas você prepara esse momento para a célula, né, esse momento de 1h30 ali para a célula, 1h e meia, a pessoa chega na célula, ela se expressa de uma maneira tão assim, que na igreja talvez ela não vai ter essa oportunidade. Aí depois, né, logicamente, que a nossa intenção, a célula ela é uma asa, né? A igreja tem 2 asas, a célula e a igreja. A célula é só uma ponte para trazer a pessoa para a igreja. Mas acontece que primeiro você começa a ganhar essa pessoa. Igual você está falando, às vezes a pessoa chega, igual o Zé Arroz falou, você prepara uma coisa, mas quando você está dentro daquilo que Deus quer que você faça, você está direcionado pelo Espírito Santo, você está preparado, o Espírito Santo ele tem liberdade, né, Rosa, de mudar uma situação ali na célula, e às vezes a pessoa chega, ela precisa expressar alguma coisa, ela precisa falar alguma coisa, ela tem a liberdade de expressar, porque a célula está preparada para isso. E se for engessado, igual você está falando, não, aqui nós fazemos assim, nós temos que fazer isso primeiro, aquilo segundo, não, fulano, não está na hora de chorar, parou, menos, está na hora... Você imagina o líder? Mas engessado assim? É isso aí. Você imagina o líder, 5 minutos para você falar, chora na próxima célula, que nós temos 2 minutos para recolhe a lágrima. Recorre, meu irmão, 5 minutos para terminar igual a célula. Igual as mães falam, engole o choro. Engole o choro aí, que não dá tempo, não. Irmão, você já falou bem, amém, está na hora do lanche, irmão? Engole rápido aí, porque nós sempre temos... não dá, gente. Então, o líder, ele tem... Não, mas não tem. Então, a célula, ela é aquele bate-papo, ela é aquele encontro gostoso que tem que ter o Espírito Santo ali, né? Comandando, o líder maior, né? Nós somos ali comandados por ele. O líder maior é o Espírito Santo, mas nós temos que estar preparados, sendo canais para que ele venha nos usar. Mas também temos que ser flexíveis com a célula, né? Com os membros da célula, principalmente com os visitantes. Né? Imagina o visitante chegar lá e ele querer falar assim, nossa, apesar que tem visitante, você tem que dar uma cortadinha nele, porque tem uns visitantes. Não, mas a gente tem que lembrar que a célula não é feita para nós cristãos. A célula é feita para o visitante. Para os visitantes sentir a presença de Deus. Com certeza. Sentir a vontade, sentir que pode confiar, que pode se abrir. É isso que o líder tem que entender, que o núcleo tem que entender, que a célula não é feita para nós, mas sim por nós, para dar liberdade para o Espírito Santo agir e para alcançar novas vidas e outras almas para o Senhor. E é isso, Anderson, porque se o líder não está preparado, não prepara ali a célula durante a semana com jejum, com oração, com intercessão, com busca mesmo, né, de Deus ali para a célula, quando você está falando, às vezes o visitante chega, ele quer manifestar alguma coisa, ele quer falar, ele quer expressar. Mas se Deus está presente, se o Espírito Santo está ali, né, não tenho certeza, que ele não sai muito do foco, ele começa
a perceber que aqui, entendeu, é um bate-papo, é uma célula, é um clima gostoso, mas ele não sai muito dentro. Mas se é uma célula que não está preparada, que está uma bagunça, ou o visitante chega lá, ele deita e rola. Ele vai falar do futebol dele, ele vai falar da briga com a esposa, ou a esposa vai falar da briga com o marido, vai contar o caso do vizinho, vai contar tudo o que ele quiser, porque a célula não tem um preparo. A célula não está preparada, então ele vai chegar lá e vai fazer. E como você vai ganhar essa pessoa para Jesus? Como você vai expressar Jesus para ela se você não tem um preparo para que o Espírito Santo flua ali para a pessoa poder sentir que, apesar de todo aquele clima gostoso, mas quem manda ali é Deus. E aí entra o papel do núcleo. O núcleo ajuda o líder a trazer o assunto de volta para o que deve ser falado. Porque quando o núcleo também fica borboletando, o líder tenta trazer o assunto de volta, o núcleo vai e ajuda o visitante a levar o assunto para onde não deve ir. E o que acontece? O Anderson falando dessa questão, quando um visitante, nós já vivemos uma situação assim parecida, né, que já foram por tantas células, né, que nós andamos. Se você chega, né, o visitante chega no ambiente, no local, aí tem um líder em treinamento, tem um anfitrião, tem toda a equipe preparada. Aí ele chega aí, aborda um assunto. E o visitante, quando ele chega ali, se ele está carente, igual você falou, cada um tem uma situação, cada um tem uma vida. Uhum. E na célula, o visitante, né, quando o foco é o visitante, ele se sente amado. Aí ele fala, aí ele vê que um fala, o outro fala, e ele vai falando. Aí também o núcleo, né, entra na deixa dele, e se o líder não tem esse pulso firme, entre aspas, na questão da organização, para centralizar o assunto, ele pensa, ele pode ter gostado de ter falado, ele pode gostar de sentir a vontade para contar a história dele, até para ficar contra a questão da palavra, que nós já vivenciamos isso. Ele pensa assim, mas eu não vou voltar, porque ali todo mundo é líder, todo mundo fala. Então, assim, o líder, né, ele não tem que ser um líder nominal, não é isso, mas ele tem que ter esse domínio, né, tipo assim, ele pode dar essa corda, mas ele tem que saber a hora certa de puxar. Com certeza. Porque acontece isso mesmo, Rose. Às vezes a pessoa chega na célula, ela vê tão assim, de qualquer jeito, que ela se sente até o líder também. Opa! Aqui eu chego, eu falo, acontece. Aí o visitante, não, semana que vem eu vou fazer o louvor. Aí eu vou trazer a palavra, né? Eu já vou trazer a E palavra. acontece muito, já aconteceu com a gente, o visitante um dia, na outra semana ele já queria levar o lanche. Porque ele fica assim, tão à vontade, né, que ele já quer participar, né? Ele já quer levar o lanche, ele já quer... Até que o lanche ainda vai, né? Agora, quando ele quer dar a palavra, quando ele quer fazer o louvor, aí já fica meio desorganizado. É um cuidado que o líder tem que ter, até em relação a isso. Não deletar tarefas a pessoas que não são do ministério, que não faz parte da sua liderança. Isso. Então, pode falar, amor. Não, era isso que o Anderson falou, que assim, não é que é proibido, né, irmãos? A gente, ao contrário, o líder que tem visão, ele vai mentorear outra pessoa para ser líder, que essa é a função da célula. Não é que você vai brecar as pessoas, você vai limitá-la. Mas no início, é como uma semente. Por exemplo, como uma criança. Se eu dar a chave de um carro para uma criança, para um menino de 5, 6 anos, a chave de um carro, o que acontece? Ele vai sofrer um acidente, mas quando ele crescer, ele vai fazer aula, ele vai fazer autoescola, aí ele vai estar apto a dirigir um carro. É a mesma coisa a célula, que volta, né, que geralmente vai voltar aí no tema, que é a questão do preparo. Gente, nossa célula está acabando. Gente, foi tão gostoso, né? Nossa, passa tão rápido quando você está fazendo a célula online, é um bate-papo tão gostoso que é muito bom. O pastor Renato respondeu aqui, o ambiente acolhedor da célula permite ser flexível para atender a demanda espiritual e até social das pessoas, sem perder o propósito da mesma, né? Pode parecer informal, mas o preparo por parte do líder núcleo faz a célula ser organizada e dinâmica e produtiva. É isso mesmo, pastor Renato, é isso mesmo, resposta, sim, excelente. É muito assertiva demais a sua resposta. Mas aqui, tem 6 elementos práticos que funcionam. Nós temos que orar uns pelos outros, planejar e orar pelas pessoas que serão alcançadas, fazer lista de nomes, planeje e contatar os ausentes, peça que os membros procurem os ausentes, planeje atividades sociais, estejam lembrando a data e envolva as pessoas. Promova atividades da igreja, fala do calendário da igreja semanalmente,
ore para a igreja, ore por todo o corpo de Cristo e pelos líderes da igreja. Então, essas coisas, esses elementos que funcionam na célula, por quê? Porque quando a pessoa chega na célula, quando ela começa, né, quando você ora um pelos outros, ela fala, poxa, né, aqui eu posso contar, né, que alguém vai estar orando por mim. Né, quando você planeja, né, orar para as pessoas, elas serão cansadas, ela se sente importante também. Quando você faz uma lista de nome também na sua célula, você prepara ali, faz uma lista de nomes para que as pessoas venham orar durante a semana para aquelas pessoas, né, que você quer alcançar e aquelas que foram na célula. Então, tem certas coisas que é muito interessante você fazer. Quando a gente ora pela igreja, porque a célula, quando você prepara uma célula bem preparada, você tem que colocar sempre a igreja ali no meio, para a pessoa que estiver ali, ela perceber que ali é um meio, é uma ponte para a igreja. Não é uma célula assim, né, a Deus dará, é uma ponte da igreja. Estou aqui, mas ela tem que ter convicção que uma hora ela vai estar participando. Não vamos forçar no primeiro momento, mas ela já tem que ir enganjando nela ali um meio delas perceber que ela, né, precisa também frequentar a igreja. Então, nós temos que falar das atividades da igreja, falar sobre a igreja, orar para os líderes da igreja, para a pessoa também se sentir meio que igreja, para não ficar somente na célula. Porque nós sabemos que tem muitas pessoas que elas ficam na célula, assim, meses, anos, ela nunca vem na igreja. Por quê? Porque nós não falamos da igreja, nós não colocamos a igreja em ação na célula. E nós precisamos fazer isso, colocar a igreja também, falar da igreja, das atividades da igreja, né? Isso é muito importante também, que são coisas que nós precisamos fazer na célula. Então, uma célula bem preparada, ela não fica só ali na célula. Ela fala da igreja também, ela fala do pastor que ela tem, ela fala das atividades da igreja, para que as pessoas venham perceber que, né, que ela faz parte da célula, mas ela também faz parte da igreja. Não é isso? E essa questão que você falou, Fatinha, quando o líder entende, isso chama aliança, né, com o pastor. Porque se eu tenho aliança com a liderança, com o meu pastor, eu vou entender que aquilo ali não é uma mini igreja. Eu vou entender que ali nós estamos sendo um instrumento para alcançar pessoas, para agregar, não para dissipar. Então, realmente, o líder, ele, acima de tudo, qualquer líder, eu tenho que ser aliançado. Porque quando eu sou aliançada, eu entendo o chamado. E eu entendo essa questão da canalização célula-igreja, essa questão de ponte. Ô, Anderson, o Jefferson está aqui mandando um abraço, o Jefferson Luiz. O Jefferson está mandando um abraço para você. Eita, glória, aqui, um abração, meu querido. Ele está aqui assistindo aqui, falou, ô, Jefferson, ô, Anderson, um abraço para você, o Jefferson. Da Val, né? Isso. Um abração, meu querido, que Deus te abençoe. Ô, gente, então é isso, né? Hoje nós falamos sobre o nosso quinto hábito, né, que é o preparo para o encontro de célula, né? Eu espero que você tenha gostado dessa célula. Gostei muito desse casal abençoado aqui comigo hoje. Muito feliz de estar com o Anderson aqui, que nós começamos a fazer a célula, mas aí, por questões de trabalho, né, Anderson, o horário estava meio complicado, mas Deus preparou hoje para que ele viesse estar aqui com a gente hoje. Muito feliz, né? Então, a nossa célula foi isso. Que Deus te abençoe. Viu? Muito obrigado por ter participado com a gente, né? Que você, semana que vem, né, esteja aqui com a gente novamente. Aí eu queria que o Anderson desse aqui as considerações finais. Tá bom, Anderson? Amém. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade maravilhosa, a irmã Fátima por esse momento tão agradável que foi esse bate-papo, a Rose também que acrescentou muito nesse bate-papo, e a você que tirou um tempinho dos seus afazeres, às vezes cansado do trabalho, mas mesmo assim você tirou esse tempinho para estar assistindo, e tenho certeza que acrescentou algo na sua vida espiritual, no seu conhecimento de célula. Em nome de Jesus, com certeza nós teremos outras oportunidades para estar compartilhando, e em breve, muito em breve, estaremos voltando com as nossas células. Sabemos que essa pandemia ainda não acabou, mas Deus está no controle de tudo, e em breve nós estaremos livres dessa praga, que é esse vírus aí, que tanto tem aprisionado, que tem atrapalhado o segmento dos trabalhos, mas estamos aí com Cristo. Rose, pode também dar suas considerações finais para a gente terminar? Amém. Eu agradeço a Fatinha, né, pela oportunidade, né, pela lembrança de ter nos chamado para estarmos aqui hoje, aprendendo mais, né, compartilhando e aprendendo, porque quando nós compartilhamos, nós aprendemos, né? Nós temos mais que aprender, na verdade, né? E eu agradeço ao Senhor por essa graça de
de ter estado aqui. E quero deixar um recado para todos que estão assistindo, para os que vão assistir, que em nome de Jesus, irmãos, que a gente não venha perder o foco. Eu sinto muita falta da célula, de reunir com os irmãos, dali a gente compartilhava a palavra. Tem pessoas que aqui na igreja, né, a gente vem visitando e eu lembro, nossa, a pessoa tivesse, se fosse a célula, seria muito mais fácil. Mas que em nome de Jesus, isso tudo venha passar rápido e venhamos nos reunir novamente, em nome de Jesus. É isso. Amém, glória a Deus. Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Eu quero agradecer você que esteve assistindo com a gente, você que talvez não vai assistir hoje, vai assistir um outro dia. Então, que Deus te abençoe. Quinta-feira que vem estaremos aqui de volta com outro tema, falando sobre o 6º hábito, né, do líder eficaz. Né? E hoje eu vou terminar orando, porque alguém está falando, Fatinha, você não ora para terminar a célula. Eu sempre não oro, gente, é porque eu fico tão assim, não querendo ir embora, que às vezes eu falo, quando eu vejo, tem que ir embora e tal, aí eu dou tchau para vocês. Mas hoje eu vou orar, tá? Eu gosto de oração, viu, gente? Tem gente que falou, Fatinha, você não gosta de oração. Você manda alguém começar a orar e depois você não termina orando. Então, eu gosto de orar, tá? Então, eu vou estar orando aqui para a gente poder terminar essa célula. Agradecer ao Mateus mais uma vez. Viu, Mateus? Deus que te abençoe. Né? Muito obrigado por estar... Se não for, eu sempre falo, se não, é Deus e depois o Mateus, porque senão eu não estaria aqui, nós não estaríamos aqui, né? Porque o Mateus é que é o menino ali da luz, do som, do microfone, de tudo. Amém. Então é isso, gente. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa célula online. Senhor amado, eu te agradeço, Senhor, imensamente pela companhia do meu parceiro, supervisor aqui antes, nessa noite, a companhia da sua esposa, a Rose, que esteve aqui conosco. Como foi bom, como foi agradável ter esse casal comigo nessa noite. E eu peço ao Senhor, Espírito Santo, Senhor, venha nos capacitar a cada dia mais, para que nós venhamos aprender cada vez mais, para que nós viemos, ó Pai, a ganhar almas para o Senhor, porque nós sabemos que o seu coração, Senhor, ele pulsa por almas. O seu coração, ele quer almas, ele deseja almas. Nós precisamos acrescentar o teu reino a cada dia. Então, eu te agradeço, Pai, por cada pessoa que assistiu essa live. Eu te agradeço por cada pessoa que ainda vai assistir essa live. E que nós venhamos ter uma noite, um resto de noite abençoada, em nome de Jesus. E que tudo que nós falarmos aqui, ó Pai, se não alcançou, se não a pessoa não entendeu, que o Espírito Santo venha ministrar no nosso coração e no coração de cada um que assistiu essa live. Eu te agradeço, ó Pai, eu te glorifico, eu te exalto, ó Pai. Muito obrigado por tudo. E que o Senhor nos dê força, ó Pai, que semana que vem estaremos de volta para a honra e glória do teu santo nome. Muito obrigado, amigo Espírito Santo. Muito obrigado por tudo. Amém.